Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro ótimo, o livro Os Tambores Silenciosos, de Josué Guimarães. Esse livro foi lançado em 1977. O Josué Guimarães é um escritor gaúcho. Ele faleceu em 1986, deu 65 anos, e esse livro eu encontrei no sebo. Ele era está escrito aqui o nome José Carlos Duarte. Em 1981 ele marcou a data. É bom esses livros assim do sebo que as pessoas escrevem assim os nomes, alguma coisa, pra gente saber por onde andou o livro, de que época era. Então em 1981 esse livro era novo. Então o Josué Guimarães, ele escreve esse livro em 77, na época da ditadura. E esse livro se passa na pequena cidade fictícia de Lagoa Branca. E é um livro assim que a história se passa um ano antes do Estado Novo do Getúlio Vargas, da ditadura Vargas. Então, tipo, ele foi perseguido pela ditadura. Ele teve que, por um tempo, usar o nome de Samuel Ortiz. E depois ele tentou conseguir um exílio, não conseguiu, né? Mas daí o que ele escreve aqui reflete muito o que estava acontecendo na ditadura militar, né? Que começou em 64. Então a cidade pequena, porque a cidade pequena de Lagoa Branca vive, digamos que uma semi-ditadura. Uma ditadura mesmo, porque é uma cidade em que o prefeito João Cândido, ele age como um ditador. Ele comanda a cidade, e ele quer que as pessoas da cidade sejam felizes, muito felizes, não vejam as notícias ruins, as coisas ruins do mundo. Isso, tu pensa, não é porque ele é uma pessoa boa, é porque ele quer ser visto pelo Brasil, né, como uma pessoa, assim, um exemplo, né, não, que as pessoas, a cidade dele como um exemplo, as pessoas todas felizes. Então o que ele faz é esconder os jornais não chegam à população, as pessoas não podem ter rádio, e se elas são pegas com rádio ou jornais, porque se elas pegarem os jornais, vão ver o que está acontecendo no mundo, que acontece desgraças, e ele não quer que elas vejam essas desgraças. Então só ele tem acesso aos jornais e ao rádio. Então essa pequena cidade de Lagoa Branca, né, fica com a mão, ele é o prefeito e, digamos, um ditador também. E isso reflete muito, né, o que estava acontecendo, né, com o Brasil, né, nos anos 70. Daí outros personagens importantes que eu tenho que falar é as irmãs Pilar. São 7 irmãs que elas estão sempre na janela, elas trabalham com artesanato e bordado, e elas estão sempre na janela com o binóculo, assim, espiando, bisbilhotando a cidade e falando, assim, das pessoas. Elas sabem tudo de todo mundo, porque elas estão sempre com o binóculo, olhando o que está acontecendo com as pessoas da cidade. Então, e elas são 7 irmãs, mas a irmã mais nova, Maria da Glória, elas tratam como se fosse, assim, serviçal delas. Porque ela é a primeira a acordar, põe café da manhã para as outras irmãs, às 6, e a última a deitar. E elas dormem nos quartos, mas a Maria da Glória dorme numa esteira na sala. E eu não sei por que elas tratam ela assim, tipo assim, faz tudo pra elas. Ai, Maria da Glória, eu tô aqui no binóculo na janela, eu tô com uma sede, traz uma água. Daí vai lá Maria da Glória. Maria da Glória faz tudo, né? E elas são, assim, irmãs de religiões diferentes. Então, 2 protestantes, 2 católicas e 2 espíritas. E a Maria da Glória, eles sempre falam, traz a Maria da Glória na igreja, na sessão espírita. Eles não trazem. Ela sempre fica em casa, assim. E tem também outro personagem, outro local importante, é o prostíbulo da cidade da Dona Zica. Daí tinha uma mulher, um vereador, que até falou, tinha que tirar esse prostíbulo, elas que vão dar o rabo no outro lugar. Daí ele falou, que toda cidade precisa de putas, né? Então tem esse prostíbulo aí na cidade que também está sempre sendo vigiado pelas irmãs Pilar. Como é de se esperar, numa ditadura sempre tem o fantasma do comunismo, sempre diz, o comunismo vai chegar no Brasil, né?
tipo, eles recolhiam livros, prendiam pessoas suspeitas, né? Tipo, então vê que as coisas não mudam muito, né? Porque até hoje, né, tem o fantasma do comunismo, né? E dizendo que o Brasil vai virar comunista, né? E aqui não é diferente. Tem outra personagem importante que é o vereador, o Paulinho, e a esposa dele, a Dona Flor, por causa que ela tem amantes e é do conhecimento dele. Ele, tipo, quando ele sai, ele volta, assim, ele fica esperando o outro sair de casa. As irmãs Pilar ficam olhando e ficam olhando, olha lá, ó, embaixo de uma árvore, esperando o outro sair. E quando ele sai, ele vai pra dentro, né? Então, tipo, é do conhecimento dele, é do tipo, me trai, mas me trata bem. E as irmãs ficam horrorizadas. E o prefeito que tá organizando, tá chegando o 7 de setembro. E ele tá organizando, né, para ser o melhor 7 de setembro do Brasil, né, que não pode dar nada errado, tem que ter, vai ter a banda, vai ter as escolas desfilando, os integralistas, depois eu falo mais integralistas, tipo que vai ser uma perfeito, né, então o prefeito está postando todas as fichas dele, os políticos dele, fala bastante aqui do círculo de políticos dele, né, que é, tem o prefeito, o tenente, o coronel, o vereador, tipo, tem vários, assim, personagens, assim, tipo, da política aqui, pessoas, assim, que não se importam de verdade com o povo, tanto que eles decidem fazer uma limpeza na cidade antes do 7 de setembro. O prefeito manda sumir com os mendigos, ou seja, manda que só vão para longe, solte eles numa cidade longe, que talvez eles voltem, ou talvez eles queiram ficar naquela cidade e não voltem mais. Então ele decide fazer isso, né? Ele diz, né, que é para soltar eles, não para matar eles, né? Mas as pessoas que trabalham com ele, assim como ele, são muito mal intencionadas. Pior que ele, na verdade. Principalmente ser um político, inspetor, o Paulo, ele é o pior, ele e o tenente. Porque eles prendem pessoas que estão, talvez, com rádio, ou suspeita de comunismo, ou com jornais, e eles batem e torturam. E isso é uma crítica direta ao que estava acontecendo na época da ditadura, né? E aqui fala assim também sobre o padre e o pastor. Tem um padre e um pastor na pequena cidade, os dois vivem se degladiando, né, para pegar mais fiéis, para atrair mais fiéis. E é até engraçado os dois, assim, né, um contra o outro, falando mal do outro. E também tem a questão do que é a literatura fantástica. José Guimarães, a literatura fantástica aqui é o fato da Maria da Glória, a mais nova das irmãs, é a mais explorada das irmãs ali, que ela tá diminuindo de tamanho, ela tá cada vez menor, e as irmãs percebem, nossa, ela já tá batendo no ombro da gente, ela era mais alta, e ela nós temos que chamar o médico. Daí vai aquele negócio, chama o médico e nunca chama, né? Nós temos que chamar o médico para ver por que ela tá diminuindo, isso é muito estranho, né? Como é que a pessoa tá encolhendo, né? E vão chamar o médico e nunca chamam. Daí, outra coisa do realismo fantástico também é os pássaros. Começa a aparecer na cidade diversos pássaros, assim, pretos, com papo vermelho, e muita gente vê como mau agouro, não sabe de onde vem aqueles pássaros bem grandes, e surgem em todos os lugares, e na prefeitura. E é bem interessante essa história dos pássaros, que é da literatura fantástica, depois eu vou falar sobre o final, não contar o final, né? Daí tem esse inspetor, o Paulo, né, que pratica as torturas, né? Ele é arranhado por um morcego e aquilo começa a ficar cada vez pior e pior. Daí tu não tem pena nenhuma dele, quando tu vai lendo, tu pensa bem feito, né? Porque ele é uma pessoa desprezível, né? Ele matou pessoas, torturou pessoas, né? Então, outra coisa, assim, os integralistas. Os integralistas, eles vão marchar no 7 de setembro. Eles são, assim, uma corrente política de extrema-direita, de ultra-extrema-direita, que
eles flertam muito com o fascismo da Itália. E eles têm como logotipo, assim, mote deles, eles têm o sigma, e aqui que é um integralista aqui na capa. Aqui. Tem esse sigma grego aqui, essa letra grega, e tipo, eles flertam com o fascismo, né? E quem inventou isso do integralismo foi o político Plínio Salgado. E eles vão desfilar. E tem outra coisa, um lema deles é Deus, Pátria e Família. Isso não te lembra alguma coisa, né? Então quer dizer que a história se repete, e se repete e vai num ciclo infinito. Então essas pessoas, o integralismo estava pesquisando, diz que existem alguns poucos, os camisas verdes, existe até hoje uns poucos que são integralistas. Eu acho que devia ser proibido, né? Porque isso aí praticamente são nazistas, eles fazem uma saudação que é igual a dos nazistas, aquela com a mão pra cima. Daí, outra coisa que eu ia falar, que as pessoas não estão felizes com o perfeito, não estão felizes com aquela coisa de eles não saber de nada do que está acontecendo. E o prefeito não sabe, ele acha que está todo mundo feliz, né? Que está todo mundo de boa com o que ele faz, né? E que o 7 de setembro vai ser perfeito. Tem partes muito engraçadas, tipo do Tião da Vaca, que foi um homem que foi pra guerra e sobreviveu porque uma vaca, ele encontrou uma vaca e ele bebia leite da vaca direto do úbere da vaca, e ele sobreviveu com isso. Então ele tinha uma fixação por vacas e bois. Ele tinha no quarto dele assim várias assim fotos, gravuras assim de revistas e coisas de boi e vaca. Daí as crianças chamavam ele de Tião da Vaca. Tem muitas coisas engraçadas, tipo o prefeito chama uma reunião de emergência e todo mundo tem que ir correndo, todos os políticos têm que ir correndo para casa do prefeito de pijama mesmo, até o prefeito tá de pijama, e o prefeito tem tipo um vaso que ele fica assim conversando com as pessoas, assim, com os e no vaso fazendo suas necessidades, assim, enquanto vai conversando com as pessoas. E tipo, tem umas coisas engraçadas, e o prefeito, só vou dizer assim, ó, o prefeito acha, tá botando todas as fichas dele no 7 de setembro, que 7 de setembro vai ser perfeito, só que as pessoas não estão felizes, não estão dando uma dica do que vai acontecer. Mas assim, as pessoas não estão felizes, né? Então ele acha que 7 de setembro vai ser perfeito, que todo mundo está esperando, todo mundo gosta, mas as pessoas não estão nada felizes, então não vai ser exatamente como ele imagina. O final é um final assim, daqueles livros, eu gosto muito desses livros que tem um final assim muito surpreendente. Me lembra 100 Anos de Solidão, A Terra Sonâmbula, O Pântano das Borboletas. Tipo, e o final é muito surpreendente. É uma coisa assim que eu li, eu pensei, meu Deus, tu não imagina, né? O que acontece. E também os pássaros, tem a ver com os pássaros. Tem a ver com a Maria da Glória, que está diminuindo. Mas o final, assim, é impressionante. Então eu super indico esse livro, Os Tambores Silenciosos. Eu acho que é bem fácil conseguir esse livro em sebos. No sebo que eu fui tinha 2, inclusive. E fica de super dica. Eu vou mostrar o que eu tô lendo. Fica super dica. Você me diga, o final é surpreendente. É uma coisa que tu não imagina, né? Tu pensa, parei de ler, fui dormir, fiquei pensando no final ainda. Eu vou mostrar que eu tô lendo esse livro que eu tô gostando bastante, que é Guerras Estúpidas, Guia sobre Golpes Fracassados e Revoluções Ridículas. Então é isso, gente. Obrigado, dá um like. Se não for inscrito, se inscreva. Tchau.